Só que teve um dia que eu estava voltando da aula a pé, e aí eu entrei num ônibus ali na rodoviária. Só que na hora que eu entrei naquele dia foi estranho, só tinha homens. Só que eles estavam com umas caras estranhas. Eu não sei se Deus me deu discernimento, porque eu pegava o ônibus ali toda hora. Mas aquele foi estranho. E eu comecei a ficar com muito medo. E eu saí, eu levantei, saí rapidamente daquele ônibus e o motorista tentou fechar a porta. E aí naquele momento, quando eu comecei a correr, o motorista ligou o ônibus e ele jogava o ônibus em cima de mim. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Gideões 24 Horas. Esse ministério que já está em quase 80 nações para a honra e glória do Senhor. Nós queremos te fazer esse convite. Talvez é o tempo de você se levantar para se tornar um missionário. Seja fazendo uma viagem missionária, sendo um mantenedor de missões 24 horas, ou quem sabe servindo através dos seus talentos, dos seus dons. Através desse podcast você vai conhecer histórias de missionários que têm dedicado a sua vida inteira na obra do Senhor Jesus. E hoje nós estamos recebendo uma pastora querida. Ela é pastora sênior da Lagoinha Braga, plantou diversas igrejas ali na região norte. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda, pastora Ana Paula. Muito obrigada. É um prazer te receber, pastora. O prazer é meu. Muito obrigada a você que acompanha aí os Gideões. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque os Gideões não é só um ministério de oração, mas é esse ministério missionário, né? É verdade. Como você anunciou aqui na introdução, em 80 países vocês já chegaram. Meu Olha o Deus. tamanho da missão que Deus entregou para vocês. Isso é milagre de fato. Exatamente. Né? E eu acho mais impressionante que é um ministério geracional. Eu fiz Gideão Mirim há quase 18 anos atrás. Sério? Na época da pastora Suzy. Gente, ai, a Suzy, muito querida. Muito querida, né? E aquelas sementes que foram plantadas no meu coração lá quando eu era pequenininho. Hoje a gente consegue ver os frutos. Alguns conselheiros nem estão mais no ministério, mas é um ministério que se preocupa com a família, né? Tá em todas as nações, mas querendo cuidar da família. O Gideão sementinha ali de 4 a 6 anos, mas também com a senhorinha que tá ali na torre todos os dias, todas as semanas, orando, clamando ao Senhor. Eu queria conhecer, pastor, como que foi o seu encontro com o Ministério Gideões, como que surgiu? Foi na Lagoinha? Foi em alguma outra igreja? Foi aqui na Lagoinha em 2005. Eu me formei em Direito e a universidade onde eu me formei me contratou para vir para Belo Horizonte. E aí aqui em Belo Horizonte eu conheci a Lagoinha e o primeiro ministério que eu me inscrevi foi o Gideões. Uau! Aí fui ali na casa, né, dos Gideões, o pastor Paulo me ungiu e eu era ali uma Gideã, orava 1 hora por semana, todo sábado, onde era a Casa da Paz, né? Uau, que bênção! E aí você foi consagrada Gideã. Isso, fui consagrada Gideã e assumi o posto ali até ser enviada para o campo. Glória a Deus, glória a Deus. Você se formou em Direito, mas também fez algum seminário? Sim, aí quando eu cheguei em Lagoinha, eu tomei conhecimento de missões. E aí em 2006, aqui na Lagoinha tinha um congresso chamado Desperta a Igreja. E eu fui realmente despertada nesse congresso. E aí no final o pastor Gustavo falou assim, quem se sentiu tocado para servir o Senhor em missões, passa na tenda da bênção, dá seu nome para o Joãozinho, lembra do Joãozinho? Sim. E eu passei, dei o meu nome, e aí começou a minha caminhada de preparação ministerial. Uau. Então eu fui uma das vocacionadas, enviadas pela Lagoinha para o CBNDT. Uau. Eu ganhei bolsa, a Lagoinha então desde o começo me abraçou e já enviou para o treinamento, e aí nunca mais eu parei. Uau, que bênção. Mas eu vou querer rebobinar um pouquinho a fita. Tá, Eu vamos. queria conhecer, a senhora, como que foi o seu início da sua caminhada com Deus? Como que a senhora conheceu o Evangelho? Você vem de um berço cristão ou não? Me conta um pouquinho de quem que é a pastora Ana. Tá bem. A minha família é aquela família muito católica. Sabe aquelas famílias de italianos que vieram plantar fazenda de café? Então, né, essa é a minha origem, meu avô é italiano. E aí, ali naquelas fazendas de café do interior de Minas Gerais, meu pai era muito amigo de padre. Ele construiu a igreja, a escola do local. Eu tinha muito contato, assim, com o catolicismo, né? Mas a gente vai crescendo. Aí eu perdi minha mãe, foi uma fase assim que eu perdi minha mãe aos 10 anos. E você começa a questionar o Senhor por algumas coisas. E aí um dia, assim, dando um passo para não ficar muito longo, né? Um pulo, assim. Sim.
Eu tinha uma família muito amiga minha no Rio de Janeiro, que eles eram evangélicos. E sempre que eu ia lá, eles me convidavam para ir à igreja. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia. Isso tinha que idade, mais ou menos? 25 anos. 25 anos. E aí, teve uma quinta-feira que eu cheguei lá, eles eram da Assembleia. E eles falaram assim, Ana, nós vamos num culto agora à tarde, você quer ir conosco? É um culto de consagração, você quer ficar aqui em casa? A Karen pode ficar com você? E eu disse, eu quero ir. Aí eles olharam para mim assustados, você quer ir num culto assim no meio da tarde? Mas sabe quando você já estava buscando? E aí eu falei, quero. E aí quando eu entrei naquela igreja, eu falei, Senhor, se o Senhor me escuta, fala comigo. O Senhor existe, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. E aí eu não tinha muita experiência, era a primeira vez numa igreja assim, mais pentecostal, né? Porque eles me levavam numa batista. Mas nesse dia eu fui numa assembleia. Então veio uma irmã assim, girando, colocou a mão em mim e falou algo que eu não entendi. E aí passou um pouquinho, a pastora que estava ajoelhada se levantou e disse assim, olha, eu sei que você não entendeu, mas Deus pede para eu repetir. Uau. E ele fala para você que ele te escuta. Não é isso que você queria saber? E aí, aquele dia, então, eu entreguei a vida para o Senhor. Meu Deus, que lindo. Foi assim, uma resposta direta do trono mesmo pro meu coração. Mas e a partir de então, como que isso impactou a sua família? Os seus parentes, eles começaram a vir, começaram a te ver, aquela vida entregue, porque o primeiro amor é maravilhoso, né? A gente quer Exato. puxar todo mundo. Mas como que isso te impactou dentro da sua casa? Assim, quando eu estava lá no interior, era tranquilo, porque eu ia só à igreja, né? O pastor ia lá em casa, minha família gosta muito de obras, Uhum. então ajudava a igreja, aquela coisa. Mas quando eu mudei para Lagoinha, virou uma chave. Uau. Que eu vim para a capital e comecei a ser mais intensa no ministério. Aí a família preocupou. Aí a família falou assim, mas o que está acontecendo com você? Você não sai dessa igreja, sabe? E alguns chegaram a falar que fizeram lavagem cerebral. Meu Deus. E quando eu fui para o seminário, que eu larguei tudo. Larguei o direito, né? Larguei tudo. Mas você chegou a se Advocacia. formar em Cheguei a direito? me formar, já era advogada, Aham. passei na ordem. E eu falei, gente, eu vou largar, eu vou para o seminário. Meu Deus. Aí eles tiveram certeza que era uma lavagem cerebral. Certeza que ficou louca. E aí eu lembro que eu pedi para a faculdade me despedir, eles não quiseram. Eu tive que sair, então eu saí mesmo assim, sabe, sem nada, e fui para o CTMDP. Quando foi em maio, a minha família bate lá. Eu estava diferente, saindo assim, arrumado, tirando aqueles ternos, né, de fora, né, sem um salto, sem para poder fazer uma unha. E aí eles falaram assim, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Uau, E eles nunca mais pararam de ajudar. uau, que E lindo. hoje, onde eu estou, eles me visitam, porque eu já trabalhei em várias nações, Uhum. né? Oferta na minha vida, oferta em missões. E eles vão em todas as igrejas assim que eu estou participando. Meu Deus. Já pede para eu orar, fala para as pessoas, olha, minha irmã é pastora. Então hoje eles se orgulham disso. Porque através da sua vida, aquilo impactou o coração Exato. deles, né? Porque é uma grande renúncia. Eu sempre falo que o Senhor, ele não chama pessoas desocupadas. Uhum. Certo, eu tinha formado em advocacia, já era advogada, tinha passado na ordem, mas o Senhor te chamou para aquilo. O Senhor não chama uma pessoa que está deitada apenas na sua cama, com o braço cruzado, esperando o chamado de Deus. Não, é uma pessoa que já é ativa, está fazendo alguma coisa. Então, eu creio que durante todo o percurso, eu acredito muito no versículo que fala em Provérbios, que o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Mas essa resposta final não anula os nossos planos. Então, nós estamos trabalhando, seja no direito, seja na medicina, seja trabalhando em um escritório, enfim, em diversas áreas da sociedade. O Senhor, num determinado momento, ele te chama, ele te desperta. Ele não quer que você fique ocioso também no seu tempo de preparo. Porque eu acredito muito que aquilo que a senhora aprendeu na faculdade de Direito, a senhora consegue agregar no ministério. Exatamente. Inclusive, até para a pregação, para ali ajuda na homilética, né? Sim. Então, aquilo que eu aprendi no direito me ajuda a fazer a pregação, ajuda a preparar os sermões. E enquanto eu servi no Brasil, eu nunca entreguei a ordem, né? Eu ajudei vários irmãos. Uau. E eu passei uma cena um dia, porque eu já estava no seminário, e eu ajudava os irmãos que não tinham condições. E quando eu fui para o seminário, eu doei tudo. Então, nesse dia que eu tive que ir lá pegar os autos do processo, foi aqui na Curitiba, na época. Eu cheguei lá e eu falei assim, olha, eu tenho que pegar os autos desse processo aqui e tal. E a menina vira para mim, porque eu estava com uma roupa mais simples, e fala assim, então, só posso entregar para a sua advogada.
Meu Deus. E eu falei assim, não, mas eu sou advogada. Uau. Ai, doutora, desculpa, tal, não sei o quê, né? Uau, E aí, que mas incrível. enquanto eu servia que deu para ajudar, e inclusive quando eu cheguei em Portugal, tinha lá uma irmã casada com um português, e ela não conseguia de forma alguma pegar a certidão de nascimento aqui, nem fazer, na época, pegar a certidão de divórcio dela. Uhum. Então, já comecei chegando em Portugal abrindo portas, a gente já Uau. pegou certidão, depois eu fiz o casamento dessa irmã, tudo lá. Então nada é por acaso. Nada é por O Senhor acaso. sempre ele usa a nossa trajetória, que nós aprendemos desde a nossa infância. Exato. É por isso que os dons ministeriais nós conseguimos enxergar na criancinha. Tem criança que é muito nítido o dom ministerial de mestre na vida Aham. dela, o dom pastoral. Mas eu queria conhecer como que foi esse chamado de Deus a respeito de missões. A senhora já passou por muitas nações, teve esse tempo de preparo ali no CTN-DT. E qual foi a primeira nação que o Senhor queimou no seu coração? Como que foi a ida, o preparatório ali para acontecer a viagem? Esse chamado foi muito forte, porque eu estava aqui em 2005 e era só gibeano, como eu te falei. E eu frequentava os cultos de sábado até então, e era na época o culto da mocidade, que tinha o pastor Gustavo, Leozão, né? E num daqueles cultos, o pastor Gustavo fala assim: eu queria que vocês olhassem para essas bandeiras que estão aqui. Na época tinha aquelas bandeiras, Sim, lindas, né? lindas. E ele falou assim: eu quero que você escolha uma bandeira que você não conheça e que você ore este mês por esse país. Ele já falava de perseguição no culto da mocidade. E aí eu creio que aquela semente foi sendo plantada. Quando eu chego em casa, o que me chamou a atenção aqui foi uma bandeira que tinha um cedro no meio. E eu não conhecia, falei, que país é esse? Eu chego em casa e eu vejo que era o Líbano. E eu começo a orar por aquele país. Uau. E aí, quando eu fui para o CTN, e o Gustavo me perguntou, eu falei assim, eu quero ir para o Líbano. Eu quero trabalhar com os povos muçulmanos. E ele, sim, mas você tem uma caminhada de preparo antes. Então, o Gustavo primeiro me enviou para os Pataxós. Eu trabalhei lá na Bahia, uma tribo dos Pataxós. Depois eu fiz ali alguns práticos com o pastor Joãozinho, que ele tinha uns práticos lá na Ponte Ribeirinhos. Então, eu fui para Jacarezinho, fui para Bararuá. Depois o pastor Gustavo me enviou lá para Moçambique. Trabalhei em Maputo, que é a capital, depois trabalhei em Beira. Retornei para cá, fui trabalhar em Catas Altas da Noruega. Olha aí, que é aqui para o norte de Minas. E aí o pastor Márcio pediu para os missionários ficarem um tempo, que foi em 2009, né? Ele falou, 2010. Ele falou assim, eu queria que os missionários ficassem aqui para a gente conhecer os missionários conhecerem a igreja. E aqui em Lagoinha eu passei diversos ministérios. Né? E finalmente, em 2011, o pastor Gustavo disse assim, agora você vai, Ana. Você vai, né, ser enviada para as missões aí transculturais. Uau. Aí eu comecei pela Albânia, e em 2013 ele chegou lá na Albânia e falou assim, você, né, fez todo o processo, chegou a vez do Líbano. Então eu esperei 8 anos para aquela bandeira que eu orei em 2005. E como é que é esse tempo de espera? Em algum momento gerou dúvidas daquela palavra que você tinha recebido lá no início? Ah, será que vai acontecer mesmo? Uhum. Ou estava tão envolvida que em nenhum momento teve essa insegurança? Como que foi esse processo desses 8 anos de preparo, mas de espera mesmo, aquela expectativa daquela palavra? Então, no primeiro momento, quando você pede para ir para um lugar e você sabe que você tem um chamado e você recebe um não, você fica meio frustrado. Só que a minha liderança sempre conduziu muito bem essa questão. Ana, você vai chegar lá. Então, eles nunca. Só que existe o tempo certo de você chegar lá. Existe um tempo de Deus para você preparar. E eu vi isso em toda a caminhada. Imagina, lá na Albânia eu cheguei, né? Igual eu te expliquei, e conheci todos os missionários do país. Lá tinha na época muitos missionários brasileiros. E eu fiquei muito amiga da missionária mais antiga de lá, que morreu até na época da Covid, a Nájila. Hoje ela está aí com uns 45 anos de Albânia, Ah, morreu muito novo. né? Ela entregou a vida dela ali para a Albânia mesmo. E quando foi a época de eu sair, o Gustavo falou assim, você conhece alguém no Líbano? Eu falei assim, não. E conversando com a Nájila falou assim, mas eu conheço. Eu tenho os alunos meus, na época de missões, que hoje são missionários no Líbano. Eles não recebem ninguém, mas porque eu vou pedir, você pode ter certeza que eles vão te receber. E assim foi. Então, eu vejo que a Albânia, ela foi mais uma chave, né? Ela abriu uma porta para que eu chegasse no Líbano.
através dessa missionária que conhecia um casal, que é país fechado, geralmente as pessoas não gostam de receber. Sim. Mas aí, já que era um pedido dessa missionária, Deus abriu as portas e eu fiquei lá na casa desses missionários que me receberam até o Gustavo dar uma direção ali. E depois eu fui morar numa faculdade. Uau. Fiz mestrado em Islã, fui aprender o árabe. E aí você foi especificamente para trabalhar com os povos muçulmanos ou ia chegar lá para conhecer um pouquinho da história da cidade, do país? Como que foi o projeto da viagem em si? Tá. Aí, primeira coisa que eu precisava seria um visto. Ah, tá. Então, Então, o Gustavo disse assim: vamos planejar, vamos te matricular numa universidade. E já que você vai trabalhar com muçulmano, você vai aprender o Corão. Então, você vai matricular estudos islâmicos, né? E, ao paralelo, aprender o árabe. Então, eu tinha visto. Então, eu era estudante no país e estava legal, né? Pronto. E aí, o tempo de preparo era assim: eu ajudava numa igreja presbiteriana lá com os refugiados, com os velhinhos, e ajudava também até a adventista, com o trabalho nos refugiados. Então, eu fazia esses trabalhos com eles para não ficar parado, porque não tinha uma lagoinha lá ainda. Só que a estratégia que Deus me deu era que durante as aulas de árabe eu falasse com as minhas professoras. Então, o que que eu fazia? Eu levava a Bíblia e falava assim: olha, você sabe que eu sou cristã, tal, estou aqui aprendendo o árabe, estou aprendendo o Corão, mas eu não estou conseguindo traduzir isso aqui. Você pode me ajudar? Aí a pessoa lia e acabava me ajudando, falando: me explica isso daqui. Era uma estratégia para a pessoa ler a Bíblia. Lendo a Bíblia. Uau, que E interessante. assim eu fui pregando de uma em outra conversões, aqui a gente não pode falar muito, né? Sim, Mas aí teve, mas sempre de um em um. Era uma sementinha. que legal. E E aí sempre era com mulheres, né? você se comunicava em inglês. Em inglês. E esse, para aprender a língua, você já era fluente? Ou foi durante o CTMDT que essa chave virou? Como que foi? Foi no CTM que eu conversei. Assim, eu já tinha aqueles cursos básicos de inglês, igual a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Mas aí no CTM eu tive o curso de inglês. E o Gustavo, antes de ir para a Albânia, ele me pediu para ficar 5 meses em Londres, para fluir. Então eu fiquei 5 meses antes de chegar na Albânia, fluindo ali na conversação. Eu queria que a senhora, então, desse um conselho para pessoa. O Ministério de Deus em 24 horas ele é muito abrangente, né? Pega desde a criancinha, o adolescente, o jovem, muitas pessoas que têm essa expectativa de fazer uma viagem missionária e às vezes não sabem o inglês e precisa se preparar. E qual que é a importância da língua, principalmente nesses países, né? Principalmente da língua inglesa. Queria que você desse um conselho para esse pessoal, para se preparar de maneira mais intencional mesmo a respeito da língua. Exato. Irmãos, é claro que o Senhor pode fazer e vir a unção sobre você quando você chegar num país. Isso é fato. Isso aconteceu comigo na Albânia, eu posso te contar depois. Mas em todos os outros países que eu fui, eu precisei saber a língua, pelo menos para iniciar uma conversa, né, com alguém na rua, até para poder iniciar um curso, para poder falar de Jesus, eu precisava ter o mínimo de inglês. Então, eu te incentivo sim, a investir, pelo menos, né, nessa língua, na capacitação do idioma. Mas eu tive uma experiência sobrenatural na Albânia. Como foi? Nós chegamos lá e não é uma língua fácil, né? E aí o Antônio, que está lá há muitos anos, até tio do Rony, pastor sênior de Fortaleza, Ah, sim, conheço. ele falou assim: olha, igreja, vamos orar aqui pelas missionárias. Chego eu e mais uma missionária, Angé. E nós ajoelhamos, a igreja orou por nós. E lógico que teve o nosso esforço também. Nós estudávamos todos os dias. Só que com 6 meses daquela língua, eu já conseguia dar aula de teatro na igreja. Já conseguia dar aula de Antigo Testamento. E aí, com 1 ano, eu já conseguia pregar na igreja. Então, foi assim uma capacitação sobrenatural por ter uma língua difícil. E aí, o pessoal da igreja falava assim: Ana, como que você fala tão certinho? Eu falei assim: gente, não tenho nem noção do que eu estou falando, né? Então, foi uma capacitação do céu. Hoje, eu não prego em albanês. Eu até entendo, porque eu vivi lá 1 ano e meio, consigo falar algumas frases, mas não aquela fluência que eu tive lá quando eu passei no local. Foi algo sobrenatural. Foi sobrenatural. Muito lindo. Uma capacitação específica para aquele momento. Para aquele momento. A gente teve uma história de uma missionária, ela foi pregar, se eu não me engano, na China, e ela não sabia nada de mandarim. Nada, nada, nada. Ela entendia um pouco de inglês, mas ela iria pregar em português e eles iriam fazer a tradução simultânea para o mandarim.
Ela, durante o tempo, estava ministrando, pregando a palavra do Senhor. Ela ministrou em um culto, no segundo culto, no terceiro culto. Ela ficou extremamente incomodada. O Espírito Santo começou a falar para ela que a tradução não estava sendo fiel Uau! à palavra do Senhor. E ela estava sem entender o que estava acontecendo. Peraí, como assim? Estou pregando a palavra e eu não estou conseguindo comunicar a palavra, é isso? Ela parou, pediu um tempinho, foi orar. Aí o Espírito Santo falou assim: apenas abre a boca que você vai começar a pregar em mandarim, porque o tradutor está distorcendo toda a palavra. Olha, Ela glória a começou a Deus. abrir a boca e começou a pregar em mandarim. Ela não sabia nenhuma palavra, Uhum. porque a palavra do Senhor estava sendo comprometida naquele momento. Então eu acredito de fato que o Senhor ele age de maneira sobrenatural em diversas ocasiões, mas isso não anula a nossa responsabilidade Exatamente. de se preparar, né? E além desses países, depois dessa trajetória, quais foram as outras nações que a senhora passou? Aí depois eu fui para a Itália, fiquei lá em Milão um tempo, mas em Milão foi só para que, assim, depois de 3 anos no Líbano, né? O pastor Marcinho entendeu que pela minha condição de ser uma missionária solteira, né? Eu sou consagrado ao Senhor, mas ele, assim, o Oriente Médio é muito pesado para você. Ficou essa insegurança por ser mulher lá? Passou por alguma situação constrangedora? Muito bom. Eu, assim, eu me senti em casa, porque eu, inclusive, achei que eu ia morrer naquele lugar, assim, eu nunca mais iria voltar para outro lugar. Falei, olha, eu sabia que eu estava indo para um lugar perigoso, eu sabia que eu poderia ser perseguida. Eu cheguei lá, eu assinei um contrato com os missionários locais que se o Hezbollah, qualquer coisa me prendesse, eu não podia pagar o resgate, né? Então, Deus sabia, estou indo para um lugar que eu posso nunca mais voltar. Então eu tinha a sensação que eu queria estar ali para o resto da minha vida, né? Só que esqueci a pergunta, gente, falei. Por ser mulher, Ai, se gerou essa insegurança assim, em algum momento? então, não gerava no início, porque eu me sentia em casa. Sim. Então, nesse dia, eu tomei a posição. Eu passei num lugar que fazia alianças, eu fiz essa, mandei gravar Jesus, Uau. e aí, quando alguém aproximava, eu fazia assim, porque eles respeitam. Eu Uau. falava assim, assim, quer dizer, eu tenho um dono, eu sou noiva. Porque eles já respeitam desde a época do noivado. Então, eu não quis mentir que eu não era casada, mas eu sou noiva de Cristo. Sim, eu ia te perguntar justamente isso, Exato. a história, porque você falou, sou consagrada ao Senhor. Então foi a partir dessa ocasião que Dessa você ocasião. fez a Falei, não, aliança. Senhor, então hoje eu coloco aqui, o Senhor é meu noivo, o Senhor está comigo e vamos em frente. E eu nunca mais passei nenhum constrangimento. Uau, que interessante. Mas aí o Senhor também te chamou para viver essa vida entrega inteiramente para Ele. Sim. Durante toda a sua vida, nunca sonhou com casamento. As pessoas me perguntam, eu nunca sonhei com casamento. E não sinto falta. Uhum. Mas você fala assim, pastora, você está fechada? Mas se for propósito de Deus, eu não estou fechada, mas eu não largaria hoje o ministério por um casamento. Sim. Né? Já apareceu, por exemplo, pretendentes no meio da caminhada, mas quando eu via que não combinava, eu não cheguei nem assim a ter nada com a pessoa, só falava assim, vamos orar. Não testificava, dali já parava. Então, assim, hoje eu vivo para o Senhor, a minha vida é o Que Senhor. lindo. Então, se Deus quiser me dar um marido, para que eu termine os meus dias fazendo lições com ele, amém. Mas não largaria esse lugar, né, que eu tenho com o Senhor por causa de um casamento. Que lindo, pastor. E é pouco pregado sobre isso, mas Paulo fala sobre, e ele aconselha sobre isso, sobre pessoas que são chamadas a viver inteiramente para a obra do Senhor. Sim. E eu creio que isso é um privilégio. Algum tempo atrás eu estava conversando com um padre, e a história desse padre me constrangeu. Uhum. Ele falando assim, Wanderson, o Senhor me chamou para viver o celibato, para me preparar, para me tornar padre. E eu ainda tenho uma trajetória de mais 5 anos, porque o seminário dele são 10 anos, né?
10 anos para me preparar para me ser padre, e durante essa trajetória eu tive uma amiga que foi chamada para, eu acho que é um estilo de freira que fica como clausura, se eu não me engano. Sim, clausura, exato. Freira que são chamadas para clausura, e elas ficam num quarto. A vida inteira delas é orando, algumas orar contra o aborto, algumas causas específicas, e se dedicam para aquilo. A vida dele me constrangeu, porque hoje nós temos o conhecimento da verdade. E pouco é pregado sobre essa ideia de jovens que devem sim se dedicar a sua vida inteira ao Senhor. Aham. E às vezes o Senhor chamou aquele jovem para isso, só que fica tão na cabeça: você precisa casar, você precisa casar, você precisa Exato. casar, que você não traz essa outra mensagem de Paulo. Peraí, vamos entender qual que é o propósito do Senhor para a sua vida? Talvez Deus te chamou justamente para dedicar a sua vida para nações, para viver a missão, para se dedicar à casa do Senhor. Eu acho isso maravilhoso, é inspirador de fato, pastora. Amém. Você estava contando que depois disso você foi para a Itália. Isso, aí o pastor Márcio falou assim, que eu até cheguei a ser presa no Líbano. É, Aí depois disso o pastor, mas não, as coisas por causa do evangelho, né? por perseguição. Perseguição, exato. Aí o pastor Márcio ficou preocupado. Aí disse assim, Ana, eu quero você na Europa. E aí eu fiquei na Itália para tirar a cidadania, já que meu avô era italiano, fui lá pegar para poder ficar na Europa com visto tranquilo, né? Mas isso não te desanimava em nada. Tipo assim, fui presa, tô com Não. medo, nada. Quando eu saí assim muito triste, porque eu, imagina, 3 anos lá, tinha acabado o mestrado, eu já fluía na água. Falei, gente, Agora que vai começar de vez. vai começar. Então foi difícil. Até porque eu pensei que eu fosse ficar lá, como eu te disse. E aí eu fui para Milão, o outro casal de missionários me recebeu para eu tirar lá, né, o passaporte italiano, cidadania. E eu fiquei um tempo em depressão, enquanto eu esperava a cidadania sair. Até que um dia... Em Milão. Em Milão. Agora você imagina. Você está lá na Itália, em Milão, você não tem ânimo para fazer nada. Mas isso pode ser o chamado choque cultural reverso, Pode, eu acredito. né? Porque muito missionário vive isso, e a falta de preparo, é claro. Você era pastoreada pelo Gustavo. Ele é exímio pastor nessa área. Mas, infelizmente, muitos passam por esse choque cultural reverso e aí passam por esse momento E de aí depressão mesmo. troca de liderança, troca tudo, né? Sim. Mas aí nesse dia eu entendi, eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor me deu isso lá em 2005. O Senhor me falou que levaria para o Líbano. Por que, que o Senhor está me tirando? Porque eu acredito que quem abre a porta é Ele e quem fecha é Ele. Aí eu tomei uma do Senhor. O Senhor falou muito forte ao meu espírito. Ele falou assim, eu não te falei que te levaria? Te levei. Mas eu nunca te falei que era para Sandra. Entende? Então, assim, eu me frustrei com a própria expectativa que eu criei, né? Então, é isso. E eu acho, talvez você esteja aí, você está frustrado, achando que está frustrado com Deus, frustrado com o chamado, mas às vezes a gente está frustrado com as próprias expectativas. É verdade. Mas Nós o Senhor colocamos me curou. expectativas em coisas que o Senhor não pediu para Exato. colocar. E depois que Ele trouxe isso ao meu coração, aí eu comecei a ser curada. E eu acho assim, eu sempre tive uma coisa comigo, eu estou debaixo de uma liderança. E a Bíblia diz que essas autoridades foram constituídas por Deus. Então a liderança me deu uma direção, eu obedeço. Eu não queria sair de lá. Depois de estar treinada, eu tive várias propostas das outras igrejas que eu apoiava. Eu falei, não, agora que eles treinaram, agora que eles pagaram para eu estar aqui agora, você quer? Entende? Não é assim, a gente não pode cuspir no prato que comeu. Então eu obedeci. E aí Deus me manda para Braga para cuidar de um GC, era uma família, 4 pessoas. E hoje nós somos uma igreja em Braga de 1.200 pessoas, mais 10 igrejas em volta. Meu Deus, calma aí que eu vou chegar nessa história. mas antes da gente ir para Braga, você passou um período com a pastora Suzy, né? Passei. E eu queria conhecer como é que foi esse relacionamento com a pastora Suzy, pastor Kaiser. A pastora Suzy é uma referência para nós, né? Quando que ela nos ensinou com a sua vida mesmo doente, gastando a sua vida inteira ali no campo missionário, sua casa missionária. Assim, eu não conhecia a Suzy, foi uma surpresa, porque me falaram que ela era professora no CTN. Sim. Mas eu peguei já a Daniela Bess Sim. na minha face. Mas aí quando eu fiquei sabendo, o Gustavo me liga e fala assim, olha, eu vou te mandar lá para casa de uma prima minha, você vai ficar com o Kaiser e com a Suzy. Na hora, sabe quando você dá aquela travada? Uhum. Porque eu não sou muito
assim, até eu conhecer a pessoa, eu sou difícil de abrir, ainda mais para morar junto. Veio pra casa dela? Ir para casa. Fulano, mas é importante. Você passou por várias coisas na infância. Ela é uma psicóloga. Eu tenho planos para ficar com você transculturalmente muitos anos. Então vamos fazer uma avaliação. Deixa ela te analisar. Vai com seu coração aberto, né? E eu fui para lá, na verdade, para ser avaliada Meu Deus. pela Suzy. Foi Eu- pra onde? África do Sul? Foi para a África do Sul, Durban. E quando eu conheci a Suzy, a pessoa dela já constrangia Não tem a gente, como, com né? aquela presença Muito dela, hospitaleira. muito hospitaleira, a vida ensina, Sim. né? E ficou quanto tempo lá com ela? Eu fiquei nesse primeiro momento um mês só, Sim. né? Aí ficamos muito próximos, então ela ensinou muita coisa, o Kaiser ensinou muita coisa. Eu amo. E eu fui embora amando aquela família. Aí eu já não queria ir embora mais. Aí nas minhas férias eu pedi para o Gustavo, nas minhas férias, eu posso ficar lá? Eu quero doar as minhas férias para ficar lá. Que Aí eu legal. voltei, fiquei mais um mês nas férias. Que E legal. a gente teve, assim, tanta proximidade, né? Ontem eu até encontrei a Radassa aqui. Gente, parece que foi em 2009, né? Ela era criança, né? Criança, aí a Lassane, né? A Raíssa Sim. e a Ana. Era você chorando para ficar e a gente chorando, eles deixaram você ficar. Porque eu pedi na época, Sim. né? Só daí eles falaram, não, Ana, aqui já tem missionária, a gente precisa de você em outro lugar. Aqui foi um tempo. Meu Deus. Qual que é, se a senhora pudesse pensar, qual que seria a maior lição que a Suzy te deixou, o que mais te marcou na sua vida? Acho que o amor dela pelo Senhor. Eu falo assim, até arrepio. Assim, ver a vida dela com o esposo, com as filhas, aquele amor de compartilhar o Senhor mesmo. As pessoas falavam com a gente de Jesus e choravam, né? Então, essa é a vida dela, entrega ao Senhor, a fé dela no Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava lá com ela e foi diagnosticado câncer. E o Senhor falou para ela, cancela toda essa mesa, porque foi uma equipe médica para fazer a cirurgia dela. E o Senhor falou para ela, cancela. E ela cancelou, os médicos falaram que ela era doida, pediu para ela assinar lá um termo. E o Senhor a curou naquele momento, né? Então, a fé dela, a vida dela com o Senhor, o amor dela pelo Senhor. Constrangedor, né? É, É lindo e nós podemos ver os frutos de tudo aquilo que ela deixou, seja com os joelhos dobrados, seja com a visão dos Gideões e Mirins, que hoje já está também em tantas ações. Gideões e Mirins tem crescido, a Radassa agora assumindo o ministério. Então, isso é obra do Senhor mesmo. e ela teve algo assim do Senhor, né? Que ela era muito ligada ao Senhor, que as pessoas fazem maternidade. Eu fiz maternidade. Então, a Suzy, eu acho que com aquele, né, o estudo que ela teve, mais a direção do Senhor, ela percebeu algumas coisas. Perdi a mãe cedo, igual eu te falei. E ela viu ali na caminhada algumas carências. E na minha última noite ali, ela chamou a Raíssa e a Sani, pediu o Kaiser, falou assim, Kaiser, hoje deixa eu dormir com as meninas no quarto. E ela me colocou com as filhas dela para dormir ali na cama com ela. Uau! Então foi assim, algo tremendo aquela noite. Sensibilidade, né? Nossa, foi, sabe, parece que te cura. Sim, que sensibilidade. Foi. Glória a Deus. Foi Glória a lindo, Deus. assim. Então, eu creio que é um tempo curto, né? Aham. Foram 2 meses, 2 né? meses, sim. Mas que te ensinou muito, marcou a sua vida, Exato. né? E você conta, seus olhos, eles enchem de lágrimas. Porque quando a gente lembra mesmo da Suzy, Sim, não tem como. não tem. É constrangedor. São pessoas que passam por aqui que você fala assim, meu Deus, é o próprio Deus que plantou naquele tempo, Exatamente. naquele momento. Foi para aquele tempo que elas nasceram e viveram para marcar Aham. aquela geração. Muitas pessoas que eu convivia falavam assim, ela não parece um anjo? Eu falava, parece um anjo. Que lindo. É o que a pastora Ângela também É, dá vontade de abraçar o tempo todo, né? sim. Aquele jeito manso de ser, de Uhum. falar, de se comportar, um Sim. caráter cristão, de fato, isso marca de fato as nossas vidas. E ela teve assim um dia que com as filhas dela, uma experiência muito bonita. Posso falar para os pais? Claro, claro. Gente, eu estava lá e ela com 3 filhas, né? Tudo assim já pré-adolescente, uma adolescente. E pela primeira vez, elas iam a uma festa da escola. E a Suzy estava receosa de deixar as crianças irem ou não, porque a gente sabe o que tem nessas festas. Tem músicas que não edificam, às vezes conversas que não edificam. E nós deixamos as 3 ali na escola. E descemos a rua até a casa dela.
Chegou em casa, ela falou assim, nós vamos orar. Porque Deus é maior na nossa vida e Deus é o Deus das minhas filhas. E nós ficamos orando ali, até que o telefone tocou. Eu falei, gente, as meninas já estão me ligando. Aí ela falou assim, mãe, vem buscar a gente. Aí a Suzy foi lá buscar, falou, mas o que aconteceu? Aí elas falaram, nós não gostamos dessa festa. E a gente nem quer voltar. Então aí uma mãe, enquanto a filha foi ali conhecer uma festa, ela ficou de joelhos. Uau, que Foi lindo! lindo, foi lindo. Poder da oração, né? Sim. Que lindo, glória a Deus. E de uma missionária, hoje a senhora é pastora sênior da Isso. Lagoinha Braga, né? Chegou para cuidar de um GC, você Exato. estava contando, e hoje já você também é regional, líder de toda a regional norte De de Portugal. Portugal, né? Como é que foi esse processo de implantação de uma igreja na Europa? Os principais desafios, como que foi? Então, na verdade, foi assim, tudo mesmo na obra do Senhor. Porque na Albânia nós já tínhamos uma lagoinha, mas eu apoiava o pastor Antônio. Então, nesse tempo missionário, de 10 anos, antes de chegar em Portugal, teve um preparo, né? Mas eu sempre apoiei trabalhos. Então, eu vi Deus me capacitando para esse tempo. Então, nós chegamos ali, e foi assim, eu morava em Lisboa, não cheguei direto em Braga. O pastor na época, o pastor Richard, teve estudado, ele e o Léo Capuchin, mora com o pastor que está em Lisboa, vai para Braga fazer o GC para saber como é que você vai lidar. Que era novo para mim plantar uma igreja. Sim. Então, eu ia toda sexta-feira para Braga, ficava ali na casa da família, fazia o GC e domingo eu retornava para Lisboa. E o GC foi crescendo. Então, quando foi abril, a família disse assim, pastor, a gente quer uma igreja aqui. Pede para o pastor Márcio. E aí aquele carinho do pastor Márcio, ele vai, filha, pode abrir a igreja ali, né? E aí nós abrimos a igreja então em julho de 2017. Falavam para mim que Portugal ali, principalmente Braga, era cemitério de igreja. Meu Deus. Então eu peguei uma sala bem pequenininha, cabia 40 pessoas. E aí no primeiro ano nós já tínhamos 100 pessoas. Segundo ano, né, foi crescendo, 300 pessoas. E Deus foi fazendo. Então, nós chegamos a mudar dali, nesses 8 anos, vou fazer 9 anos em julho, nós mudamos de lugar 4 vezes. Então, hoje estamos num pavilhão, realmente, um galpão, né, para abrigar a igreja. E Deus é que foi trazendo, cada dia mesmo, acrescentando a cada dia os irmãos, acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos, sabe? Foi o Senhor mesmo, não foi estratégia, não foi capacidade. E está quanto tempo ali? Eu há 9 anos, que eu cheguei em janeiro, mas a igreja tem 8,5. Mas e como é que está o coração da missionária que talvez queima por querer viajar e agora é pastora de uma igreja local? Qual que é os desafios pessoais nesse sentido? Então, no começo foi difícil. No começo eu ficava assim com o Léo. Então, a igreja já nasceu, vocês vão mandar um casal para cá? O Léo, não, pastor Márcio, é você aí. Passado um tempinho, Léo, tô com um projeto aqui para voltar para o Oriente Médio, né? Até um dia que ele falou assim, vamos conversar com o pastor Márcio, teu coração não aquieta, vamos conversar com ele. Aí eu vim, e o pastor Márcio falou assim para mim, aí virou a chave. Eu louvo a Deus, filha, pela sua vida. Eu te mandei ali, você foi. Eu te mandei para lá, você foi. Mas está na hora de você criar raízes. Uau, Então, isso tinha mais ou menos 1 ano e meio. Eu falei, não, então agora eu sei. Mas é confrontador. É confrontador. Então, eu fiquei 1 ano e meio assim naquela luta, sabe? Eu contei até uma história interessante ontem com o Flavinho. Em Portugal, você chega, você vai colocar, por exemplo, uma TV e uma internet na sua casa. Você tem que fazer fidelização. 2 anos. Eu não tinha na minha casa, nem internet, nem TV, porque eu falava assim, amanhã o pastor Márcio me manda sair, como é que eu vou fazer com essa fidelização? Sim. Então não tinha nada. Então os seus planos eram ficar um período curto. Exato, eu imaginava que fosse assim. Aí quando ele falou para mim, agora que você pode criar raízes, então virou uma chave. Então aí eu comecei a procurar um carro para ter. Aí eu coloquei internet e TV na minha casa, então eu passei realmente a ser alguém que moraria ali, sem prazo para sair. Então foi assim, então Deus... Foi 1 ano e meio lutando contra, né, isso, e depois meu coração se apaixonou por Portugal. Hoje eu amo Portugal. Não tenho vontade de sair de Portugal. Mas se vier uma outra direção da liderança, como eu entendo que a liderança é levantada pelo Senhor, eu vou obedecer a direção da liderança mesmo amando Portugal. E percebeu algum desafio na evangelização a respeito do europeu? Eles eram muito frios, muito fechados. Quais foram os seus principais desafios ali nessa implantação da igreja?
assim, eu tentei comunicar com eles. Como Portugal é um país muito católico, eu tentei contextualizar. Paulo fazia isso dependendo do público para o qual ele pregava, né? Então, se ele pregava para o judeu, ele construía toda a história desde Abraão. Mas se ele pregava, por exemplo, para os gentios, ele falava do Deus desconhecido e linkava ali. Então, Paulo fazia. Então, o que que eu fiz quando eu cheguei lá? Imagina, o norte de Portugal, que é o lugar mais fechado, mais machista, e uma brasileira solteira. Podiam me linkar com coisas que a gente sabe que outras mulheres vão fazer. Falei, quer saber? Eu vou construir uma ponte aqui com esse pessoal. Então, lá na nossa Lagoinha, na época, ainda não tinha, né, essa questão da nossa caracterização hoje, das cores e tal. Eu coloquei uma cruz lá no altar, então, sem Jesus, claro. Tava lá a cruz e eu usava aqueles vestidinhos com a golinha clerical. Porque você sabe que o clerical veio do presbiteriano e não do catolicismo. Sim. E as pastoras presbiterianas nos Estados Unidos usam o clerical. Então eu comecei a andar pelas ruas. Eu ia na academia, então eu ia com a roupa de ginástica, mas na hora que eu tomava banho, eu vestia o meu clerical. Aí as pessoas me paravam. Você, o que você é? Eu falava, eu sou uma pastora. Ué, eu nunca vi uma pastora. Ah, você pode orar por mim? Aí eu comecei a construir uma ponte através de uma contextualização do figurino. Então, o português chegava na igreja e via uma cruz. Então, não era totalmente estranho para ele. Ele chegava aí e enxergava um clerical. Ele criava uma ponte, ó. Ele criava uma ponte de segurança para pelo menos ouvir. E aí Deus deu uma graça, que é o que o pessoal fala, que eu não sei o que Deus faz, né? Aí, pastora, na hora que a gente chegou aqui, viu que era uma mulher, deu uma resistência. Mas na hora que a senhora abriu a boca e falou a palavra, Deus tocou no coração. Uau. Então Deus fazia alguma coisa ali entre o que eles viam e aquilo que saía. Sabe? E aí foi. Que lindo. E depois aí de 2 anos eu já não precisava mais usar o clerical. Hoje eu uso roupa normal, hoje a igreja não tem cruz. Então foi estratégias que o próprio Espírito Santo foi te direcionando Exatamente. ali para evangelizar e alcançar o E coração onde das eu ia, pessoas. eu também, depois que eu parei de usar o clerical, eu sentava num café, porque o europeu gosta de café. Aí eu ia para a Bíblia. Aí alguém falou assim, nada, você está lendo que livro é uma Bíblia, você pode orar por mim? Então foi assim. Então eu vi que para o europeu tem que construir pontes. E com o português, ele gosta muito de mesa. Então você tem que sentar para tomar um café com ele. Ele vai resistir primeiramente para ir na sua casa ou para ir numa igreja. Então você primeiro ganha a confiança dele e depois você faz o convite. Uau. Então você foi conhecendo como que eles se comportavam, como que ele era mais Exatamente. aceito do evangelho. Que lindo E o isso. brasileiro já vem mesmo. O E a brasileiro já... oração também, né? Exato. Aí isso é isso que conta. É, Sem oração nada acontece. falando agora a respeito desse tema, oração, o ministério tem como visão implantar as torres de oração nas igrejas, justamente porque acredita que leva saúde mesmo para todos os membros, leva a igreja para um lugar de amadurecimento. Sim. E qual que é a visão da senhora? Seria importante mesmo todas as igrejas terem essa visão de oração 24 horas, uma torre que ora e adora ao Senhor e vão revezando? Qual que seria a importância hoje, como pastora sênior? A senhora acha necessário ter uma torre de oração nas igrejas? Com certeza. Primeiro, isso não é só uma cobertura para a igreja, não é só uma cobertura para as vidas, mas é através da busca que tudo vai acontecer. É através da busca que a gente sobe no altar. Porque como é que vai subir lá do nada, na carne? Não é? É através de uma busca que a gente busca no Senhor, o que ele quebra a igreja, é através de uma busca que vem uma palavra no nosso coração. Então, se nós não tivermos esse tempo de busca e de oração, a gente não gera um mundo espiritual. Então, eu creio assim, que várias decisões, né, que nós temos que tomar, ela só acontece se a gente tiver com o coração alinhado com o coração de Deus. E isso só acontece, esse alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, a gente vai em oração. Quando eu chego na igreja, eu já ajoelho, já oro e falo, Pai, tudo que eu preciso é que o Senhor alinhe o meu coração com o seu. E que o Senhor suba comigo. Eu não posso subir ali sozinho, porque eu não tenho nada para entregar para essa igreja. É assim, então. A oração muda. Muda, ela cria um ambiente, ela traz a presença, ela muda o nosso coração, ela traz lá o que é do Senhor para nós vivermos. É verdade. Não é, É relacionamento, né? é É relacionamento. a nossa prioridade. Se relacionamos com o Senhor, nós iremos entender quais são os seus propósitos, realidades, aquilo que é necessário para aquele tempo. A igreja fica saudável. Porque a gente não orar vira mecânico, É verdade. vira automático. Você parece que aprende a fazer, eu sei como é que liga e desliga a luz, por exemplo. Tá, mas como fazer isso com unção? É, Né?
É além do método, né? É além do método. Que lindo, glória a Deus. Né? Pastora, creio que deve ter milhões e milhões de histórias. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas, porque são muitas nações. A senhora viajou também para Israel com a pastora Ângela, com o ministério. Minha primeira ida para Israel. Hoje eu levo até caravana. É? Mas a primeira vez foi. Então eu queria fechar com essa viagem. Como que foi viajar pela primeira vez aí para Israel com a pastora Ângela, com o ministério? Assim, na verdade, foi um sonho. Porque eram duas coisas. Conhecer Israel já é muito precioso. E a pastora Ângela tem muito conhecimento. Quando ela fala, flui. Então, quando eu escolhi entre a caravana, né, com a pastora Ângela, foi exatamente por quem ela é. A mulher de Deus que ela é, o conhecimento que ela transborda. Falei, se eu vou pisar pela primeira vez nessa terra, eu tenho que pisar com alguém que conhece a terra. Tem propriedade. Com propriedade, naquilo que vai falar pra gente. Porque ela é uma Bíblia ambulante, né? É verdade. Então, eu falei, não, eu quero... E ela fala, quando ela fala a palavra, você vê que é do coração. Não é uma letra morta, né? Então, eu quero estar naquela terra recebendo de alguém que ama o Senhor e fala essa palavra com conhecimento, com verdade, com amor. Então, foi muito precioso. Que lindo, glória a Deus. Queria fazer um bate-bola, Tá jogo bem. rápido aqui. Pô, Se eu resumir com uma palavra, enfim. Um país. país? Ai, que difícil! O Líbano. Uma visão. Gente, isso é muito difícil. Nunca fizeram isso. Uma visão. O meu sonho é ver o Senhor. Família. Família, igreja. 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 Meus irmãos. Ministério. Ministério. Missões. Pastoreio. Pastoreio. Pastor Márcio. Gideões 24 horas. Necessário. Fôlego fôlego para as igrejas. Fôlego para as nações. Portugal. Portugal. Meu coração vai ficar lá. De pastora para pastora, o que você iria falar talvez para você mesmo como um conselho para o dia de hoje? Busca o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Que lindo. Foi um prazer te conhecer, Prazer. pastora. Um prazer. Queria que você finalizasse entregando mesmo uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Com certeza. Talvez, ao assistir esse podcast, quantas pessoas ficam com aquele pensamento, como que eu queria dedicar a minha vida para o Senhor, fazer viagens missionárias, talvez se sentir incapaz, talvez não tenha oportunidade de fazer um seminário, olha para a sua realidade, para a sua geografia, não tem condição financeira, mas esse podcast talvez acendeu uma tocha ali, uma chama, uma brisa, não sei. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Gente, eu vou te dar um testemunho e você vai entender o que eu quero comunicar com você. Cheguei em Moçambique, dava aula num seminário para capacitar ali os moçambicanos. E a nossa equipe missionária pegava todos os sábados ali na Igreja Batista, que era o principal culto. E chegou o meu dia de pregar. E aí eu cheguei naquele culto, e eu não sei o que aconteceu comigo, o Espírito Santo trouxe algo muito forte no meu coração que teria cura naquela noite. E eu disse, olha, hoje vai ser uma noite de milagres. Eu nunca tinha feito isso. As missionárias olharam para minha cara e falaram, Ana, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Só que o Senhor me mostrou um rapaz lá no fundo da igreja. Na minha cabeça, quando eu olhei, eu pensei que o rapaz fosse mudo, porque tinha gente traduzindo para ele. E aí, eu na cara e na coragem, eu chamei o rapaz lá na frente para orar por ele. E eu comecei a orar para que o rapaz falasse. Irmãos, nada aconteceu. Ele só emitia alguns sonzinhos, mas ele não falou. Aí, segunda-feira, fomos para casa. Segunda-feira eu estava num bar distribuindo panfletos. E aí, quando vem um pessoal da igreja morrendo na minha direção. E diz, olha a pastora, olha a missionária, perdão, olha a missionária que orou pelo irmão no sábado e ele ouviu. O que eu quero dizer com isso? Eu só precisei estar disponível. Você só precisa estar disponível. Eu orei por uma coisa que eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. E foi ele que operou. Não depende de nós, depende dele. A gente prega, a gente semeia, o Espírito Santo faz. A gente ora por cura e o Espírito Santo faz. Você se coloca nas mãos dele. Ele traz o recurso. E ele capacita você de todas as formas.
Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Pois pastor. nada, eu que É um agradeço. É um prazer te conhecer. privilégio estar aqui, viu? Glória a Deus. Nós possamos fazer muitas viagens missionárias ainda, Amém, em nome em de nome do Jesus. Senhor Jesus. E você que nos acompanhou, nós queremos te fazer esse convite. Seja um missionário. Você pode ser um missionário orando, indo ou contribuindo. Nós cremos que o ministério ainda vai alcançar todas as nações, todos os países, não por conta de um número, mas por conta de uma visão. E você pode fazer parte disso tudo que Deus está fazendo, porque na verdade é o Senhor que está em missão. E nós somos apenas cooperadores do reino. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo podcast.